A luz da sala de reuniões refletia no rosto tenso de Patrícia enquanto ela aguardava o feedback de mais uma apresentação. Aos 32 anos, trabalhava como gerente de marketing em uma multinacional em Recife, posição que havia conquistado através de anos de trabalho incansável e uma necessidade obsessiva de agradar a todos ao seu redor. Mas naquele momento, enquanto esperava a avaliação de seus superiores sobre o projeto em que havia investido 3 meses de trabalho exaustivo, sentia seu estômago se revirar de ansiedade. Patrícia, disse Dr. Fernando, o diretor regional, a apresentação foi boa, mas sinto que faltou ousadia. Precisamos de propostas mais disruptivas. As palavras atingiram Patrícia como pedras. Por 2 anos consecutivos, havia recebido feedbacks contraditórios. Às vezes diziam que ela era muito conservadora, outras vezes que era arriscada demais. Era como tentar acertar um alvo móvel no escuro. Ela vivia numa montanha-russa emocional, onde sua autoestima dependia inteiramente da aprovação dos outros. Claro, Dr. Fernando, ela respondeu com o sorriso forçado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Vou retrabalhar a proposta com uma abordagem mais inovadora. Por dentro, sentia-se exausta. Há quanto tempo não tomava uma decisão baseada no que realmente acreditava ser certo? Há quanto tempo não expressava uma opinião genuína sem antes calcular como seria recebida? Sua vida havia se tornado uma performance constante para uma plateia que nunca parecia estar satisfeita. Naquela noite, em seu apartamento no Recife antigo, Patrícia se olhou no espelho e mal reconheceu a pessoa que via. Onde estava a jovem determinada que havia se formado em marketing com sonhos de criar campanhas que realmente fizessem diferença? No lugar dela, via alguém que havia se tornado uma camaleoa profissional, mudando de cor conforme o ambiente para obter aprovação. A necessidade compulsiva de aprovação não havia começado na vida profissional. Patrícia podia traçar suas raízes até a infância, quando cresceu sendo a filha certinha que nunca dava trabalho aos pais. Seus irmãos eram mais espontâneos, mais rebeldes, e consequentemente recebiam mais atenção, mesmo que fosse atenção negativa. Ela aprendeu cedo que a maneira de ser notada era sendo perfeita, agradando a todos, nunca causando problemas. Na adolescência, essa dinâmica se intensificou. Patrícia era a aluna modelo, a amiga que sempre estava disponível para ajudar, a filha que nunca decepcionava. Mas por trás dessa fachada de perfeição, havia uma ansiedade constante sobre não ser boa o suficiente se não mantivesse esses padrões impossíveis. Na faculdade, ela era conhecida como a pessoa que sempre dizia sim, sim para trabalhos em grupo extras, sim para favores de última hora, sim para compromissos que não queria assumir. Sua identidade havia se tornado completamente dependente da opinião dos outros sobre ela. Patrícia, sua colega de apartamento, Juliana, havia dito certa vez: você precisa aprender a dizer não. Não pode agradar todo mundo o tempo todo. Mas para Patrícia, a ideia de alguém não gostar dela era aterrorizante. Preferia se esgotar tentando agradar a todos do que enfrentar a possibilidade de rejeição. Na empresa, essa necessidade de aprovação havia se tornado sua marca registrada. Patrícia era conhecida como a funcionária que sempre entregava o que pediam, que trabalhava fins de semana quando necessário, que nunca reclamava de prazos impossíveis. Mas também era vista como alguém que não tinha opinião própria, que mudava de posição dependendo de quem estava na sala. Patrícia, disse Carolina, sua subordinada direta, durante uma conversa particular, posso ser honesta com você? Às vezes é difícil saber o que você realmente pensa. Parece que você sempre diz o que a pessoa quer ouvir. O comentário de Carolina foi como um tapa na cara. Era exatamente o que Patrícia fazia, mas nunca havia percebido como isso afetava sua credibilidade como líder. Naquela semana, durante uma reunião para definir a estratégia de um novo produto, Patrícia vivenciou o momento mais humilhante de sua carreira. Havia preparado 3 propostas diferentes, antecipando as preferências de diferentes executivos presentes. Quando apresentou as opções, Dr. Fernando perguntou diretamente: Patrícia, qual dessas propostas você pessoalmente recomenda? Ela ficou paralisada. Por anos, havia evitado dar opiniões definitivas para não correr o risco de desagradar alguém. Gaguejou uma resposta vaga sobre cada opção ter seus méritos, mas era óbvio para todos na sala que ela não tinha convicção real sobre nenhuma delas.
Vamos dar um tempo para você refletir, Dr. Fernando disse, encerrando a reunião mais cedo. O tom gentil tornava a situação ainda mais humilhante. Naquele fim de semana, Patrícia decidiu visitar sua amiga de faculdade, Mônica, que morava em Olinda e trabalhava como psicóloga cristã. Elas haviam mantido contato esporádico ao longo dos anos, mas Patrícia sempre admirou a autenticidade e confiança que Mônica demonstrava. Patrícia, Mônica a recebeu com um abraço caloroso. Que bom te ver. Como você está? Mônica, para ser honesta, estou numa crise. Sinto que perdi completamente minha identidade tentando agradar todo mundo. Durante o almoço na varanda da casa de Mônica, com vista para o mar, Patrícia desabafou sobre sua obsessão por aprovação, sobre como sua vida havia se tornado uma performance constante, sobre como se sentia vazia mesmo quando recebia elogios. Patrícia, Mônica disse com gentileza, posso compartilhar algo que mudou minha vida? Durante anos, eu também vivi buscando aprovação humana. Até que descobri uma verdade revolucionária: meu valor não depende do que os outros pensam de mim, mas do que Deus pensa de mim. Como assim? Lembra quando éramos adolescentes e eu era super insegura? Mudava de personalidade dependendo do grupo em que estava? Isso continuou até meus 25 anos, quando tive um encontro real com Deus. Descobri que Ele me ama incondicionalmente não por causa do meu desempenho, mas simplesmente porque sou filha dele. Intrigada pelas palavras de Mônica, Patrícia começou a questionar toda sua estrutura de autoestima. Mônica, como você consegue ter certeza de que Deus a ama independente do que você faz? Mônica abriu sua Bíblia em Efésios 1:4-6, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Veja, Patrícia, este versículo diz que Deus nos escolheu e nos ama desde antes da fundação do mundo. Nosso valor não é baseado em nosso desempenho, mas em seu caráter amoroso. Ele nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, somos aceitas não por causa de nossa perfeição, mas por causa da perfeição de Cristo. Patrícia sentiu algo se movendo em seu coração. Era um conceito completamente revolucionário para alguém que havia baseado toda sua autoestima na aprovação dos outros. Mas Mônica, isso não significa que posso fazer qualquer coisa? Se Deus me ama assim, por que me esforçar? Patrícia, é exatamente o contrário. Quando você entende que já é completamente amada e aceita por Deus, você é libertada para ser autêntica. Não precisa mais performar para ser amada, você já é. Isso liberta você para tomar decisões baseadas no que é certo, não no que vai agradar as pessoas. Naquela noite, hospedada na casa de Mônica, Patrícia teve uma conversa com Deus pela primeira vez em anos. Não era a oração mecânica de criança que havia aprendido, mas um diálogo honesto sobre sua vida, seus medos, sua necessidade desesperada de aprovação. Deus, ela orou, se tu realmente me amas independente do que eu faço, eu quero conhecer esse amor. Estou cansada de viver para agradar as pessoas. Quero viver para te agradar. Durante as semanas seguintes, Patrícia começou a estudar sobre o amor de Deus. Leu em Romanos 8:38-39, porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus, ela repetia para si mesma. Nem meus erros, nem minhas falhas, nem a desaprovação dos outros. Leu também em 1 João 3:1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Gradualmente, uma nova compreensão começou a se formar em sua mente, ela não precisava ganhar o amor de Deus, já o possuía completamente. A oportunidade de testar sua nova compreensão veio mais cedo do que esperava. Na reunião seguinte sobre o projeto que havia sido criticado, Dr. Fernando perguntou novamente sua opinião pessoal sobre a estratégia. Desta vez, em vez de tentar adivinhar o que ele queria ouvir, Patrícia respirou fundo e disse: Dr. Fernando, após reflexão e análise cuidadosa, acredito que a proposta B é a mais adequada.
Sei que é mais conservadora que o senhor prefere, mas considero que é a que melhor equilibra a inovação com viabilidade financeira. Houve um momento de silêncio na sala. Patrícia sentiu seu coração acelerar, mas algo dentro dela estava em paz. Havia falado sua verdade genuína, baseada em sua análise profissional, não no que achava que as pessoas queriam ouvir. Patrícia, Dr. Fernando disse lentamente, obrigado por uma opinião clara e fundamentada. É exatamente esse tipo de liderança que esperamos de nossos gestores. Patrícia ficou surpresa. Pela primeira vez em anos, havia recebido aprovação justamente por ser autêntica, não por tentar agradar. Apesar desse primeiro sucesso, Patrícia descobriu que abandonar a busca por aprovação humana não era um processo linear. Décadas de condicionamento não desaparecem da noite para o dia. Na semana seguinte, durante uma apresentação para clientes, ela pegou-se voltando aos velhos padrões, concordando com opiniões que não compartilhava, mudando sua posição quando percebia resistência. Senhor, ela orou naquela noite, por que é tão difícil ser autêntica? Por que volto sempre a tentar agradar as pessoas? Foi quando descobriu Gálatas 1:10, porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A passagem foi como um espelho. Paulo estava dizendo que não é possível servir a Deus e simultaneamente viver para agradar as pessoas. Era preciso escolher. Mônica sugeriu que Patrícia procurasse uma igreja onde pudesse crescer espiritualmente e encontrar uma comunidade de apoio. Patrícia começou a frequentar a Igreja Presbiteriana do Recife, onde conheceu o pastor Eduardo, um homem de 45 anos conhecido por sua sabedoria pastoral. Pastor Eduardo, Patrícia compartilhou durante um aconselhamento, estou lutando para superar minha necessidade de aprovação humana. Como posso viver realmente para Deus e não para as pessoas? Patrícia, pastor Eduardo explicou, o que você está descrevendo é uma das lutas mais comuns dos cristãos. Fomos criados para agradar a Deus, mas o mundo nos ensina a buscar a aprovação humana. A chave está em entender nossa identidade em Cristo. Ele abriu a Bíblia em Colossenses 3:3-4, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Veja, Patrícia, sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que sua identidade, seu valor, sua segurança estão fundamentados em Cristo, não na opinião variável das pessoas. Com essa nova base espiritual, Patrícia começou a experimentar mudanças graduais mas profundas em sua vida profissional. Em vez de dizer sim automaticamente a todos os pedidos, começou a avaliar cada solicitação com base em seus valores e capacidades reais. Quando Carolina, sua subordinada, veio com um projeto que exigia trabalho no fim de semana, Patrícia teve coragem de dizer: Carolina, entendo a urgência, mas já tenho compromissos familiares importantes neste fim de semana. Podemos repensar o cronograma ou você pode liderar isso com o apoio da equipe? Para sua surpresa, Carolina respondeu: Claro, Patrícia. Na verdade, admiro você por ter limites claros. É importante que líderes demonstrem equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Patrícia percebeu que, ao ser autêntica sobre seus limites, havia na verdade ganhado mais respeito, não menos. O maior teste veio durante uma reunião estratégica onde precisava defender uma proposta que sabia ser impopular entre alguns executivos. Antes, ela teria mudado sua recomendação para evitar conflito. Mas agora, fundamentada no amor incondicional de Deus, teve coragem de manter sua posição. Entendo que minha recomendação não é unânime, ela disse calmamente, mas baseada na análise de dados e minha experiência, acredito que é a melhor estratégia a longo prazo. 2 dos executivos discordaram veementemente. Houve momentos tensos na reunião. Patrícia sentiu a familiar ansiedade da desaprovação, mas também experimentou algo novo, paz em meio ao conflito. Senhor, ela orou silenciosamente, meu valor não depende da aprovação deles. Tu me amas independente do resultado desta reunião. 2 semanas depois, os dados confirmaram que sua proposta havia sido a mais acertada. Dr. Fernando a procurou pessoalmente. Patrícia, obrigado por ter tido coragem de defender sua convicção mesmo com resistência. Esse é o tipo de liderança que precisamos.
A mudança mais profunda veio em seus relacionamentos pessoais. Patrícia começou a perceber como sua necessidade de aprovação havia tornado suas amizades superficiais. Sempre concordava, nunca expressava opiniões que pudessem gerar conflito. Durante um jantar com amigas, quando o grupo começou a falar mal de uma colega comum, Patrícia sentiu-se desconfortável. Antes, teria participado ou pelo menos ficado em silêncio para não ser excluída. Mas agora, disse gentilmente, meninas, me sinto desconfortável falando sobre ela sem ela estar presente. Podemos mudar de assunto? Algumas amigas ficaram surpresas, mas uma delas, Ana, disse, Patrícia, você está certa. Isso fala muito sobre seu caráter. Patrícia percebeu que, ao ser autêntica, estava atraindo relacionamentos mais genuínos e profundos. A maior mudança relacional veio em sua vida amorosa. Há meses, Patrícia namorava Roberto, um advogado bem-sucedido, mas o relacionamento estava se baseando cada vez mais em ela se adaptar às preferências dele para manter a harmonia. Roberto, ela disse numa conversa difícil, preciso ser honesta sobre algumas coisas. Tenho fingido gostar de alguns programas que você escolhe, tenho mudado minhas opiniões para evitar discussões. Isso não é saudável para nenhum de nós. Roberto ficou surpreso. Patrícia, eu sempre soube que você concordava demais comigo. Pensava que era só seu jeito, mas na verdade prefiro uma namorada que tenha opiniões próprias. A honestidade fortaleceu o relacionamento de uma forma que Patrícia não esperava. Quando ela parou de tentar ser a namorada perfeita e começou a ser ela mesma, Roberto se apaixonou pela pessoa real, não pela persona que ela havia criado. Um ano depois de começar sua jornada espiritual, Patrícia foi promovida a diretora regional de marketing. Durante sua primeira reunião com a equipe, ela estabeleceu um tom completamente diferente. Pessoal, ela disse, quero estabelecer algumas expectativas. Primeiro, valorizo honestidade mais que harmonia superficial. Prefiro divergências construtivas à concordância fingida. Segundo, minha porta está sempre aberta para feedbacks, incluindo críticas. Terceiro, não vou tomar decisões baseadas no que vocês acham que eu quero ouvir, e espero o mesmo de vocês. Carolina, que agora era sua gerente sênior, comentou depois, Patrícia, você mudou completamente como líder. Antes você era competente, mas agora você é inspiradora. A diferença é que agora você lidera com autenticidade. A transformação de Patrícia também impactou seus relacionamentos familiares. Durante uma visita aos pais em Caruaru, ela decidiu abordar padrões familiares que havia perpetuado por décadas. Mãe, pai, ela disse durante o jantar, quero conversar sobre algo importante. Por anos, vivi tentando ser a filha perfeita que nunca causava problemas. Mas percebo que isso me impediu de ter relacionamentos genuínos com vocês. Seus pais ficaram surpresos. Filha, sempre nos orgulhamos de como você era responsável, disse sua mãe. Mãe, ser responsável é diferente de ter medo de desapontá-los. Quero que me conheçam como realmente sou, não apenas como a filha que nunca dá trabalho. A conversa abriu espaço para relacionamentos familiares mais profundos e autênticos. 2 anos depois de sua transformação, Patrícia começou a liderar um grupo na igreja para pessoas que lutavam com aprovação humana e questões de autoestima. O grupo cresceu rapidamente, atraindo jovens profissionais que enfrentavam as mesmas pressões que ela havia experimentado. Amigos, ela dizia durante os encontros, nossa cultura nos ensina que nosso valor depende da opinião dos outros. Mas isso é uma mentira que nos prende numa performance constante e exaustiva. A verdade libertadora é que Deus nos ama incondicionalmente. Não precisamos ganhar seu amor, já o temos. Isso nos liberta para ser autênticos, para tomar decisões baseadas no que é certo, não no que vai agradar às pessoas. Uma das participantes, Juliana, testemunhou, Patrícia, através do seu exemplo, aprendi que posso ser respeitada sendo eu mesma. Antes, pensava que precisava concordar com todo mundo para ser aceita. Em seu diário espiritual, Patrícia escreveu: Senhor, obrigada por me libertar da prisão da aprovação humana. Por anos, vivi como escrava das opiniões dos outros, mudando como camaleão para agradar. Estava tão ocupada tentando ser quem os outros queriam que me ver que esqueci quem tu me criaste para ser.
Aprendi que buscar a aprovação humana é tentar agradar uma plateia infinita com padrões contraditórios. É impossível e exaustivo. Mas quando baseio minha identidade no teu amor, encontro uma paz e autenticidade que nunca imaginei possível. Agora entendo que a verdadeira confiança não vem de nunca ser rejeitada, mas de saber que sou amada independente da rejeição. Isso me liberta para ser corajosa, honesta e autêntica. Patrícia agora palestra em empresas sobre liderança autêntica e saúde mental no trabalho. Sempre termina com o mesmo convite. Colegas, se vocês estão cansados de viver uma performance constante, se sentem que perderam sua identidade tentando agradar todo mundo, se acordam ansiosos sobre o que os outros pensam de vocês, eu os convido a descobrir o amor incondicional de Deus. Não é fácil abandonar a busca por aprovação humana, é um condicionamento de décadas. Mas é possível. E quando descobrimos que já somos completamente amados por Deus, somos libertados para ser autênticos. Autenticidade não significa ser rude ou insensível. Significa ser verdadeiro com seus valores, corajoso em suas convicções, e honesto em seus relacionamentos. Significa liderar com integridade, não com manipulação. O amor de Deus não é baseado em seu desempenho. Você não precisa ganhar, você já tem. Essa verdade pode transformar não apenas sua autoestima, mas sua liderança, seus relacionamentos, e sua contribuição para o mundo. A aprovação humana é variável, condicional, e frequentemente contraditória. O amor de Deus é constante, incondicional, e transformador. Escolham a base sólida. Escolham a liberdade de ser quem foram criados para ser. A busca por aprovação humana é uma das prisões mais sutis e destrutivas que existem. Ela nos rouba a autenticidade, esgota nossa energia emocional, e nos mantém numa performance constante que nunca satisfaz. Mas quando descobrimos que já somos completamente amados e aceitos por Deus, somos libertados para viver com coragem, integridade e autenticidade. Não precisamos mais ser camaleões sociais, podemos ser quem fomos criados para ser. E quando vivemos dessa forma, não apenas encontramos paz pessoal, mas nos tornamos líderes, amigos e familiares mais eficazes e inspiradores.